Você acorda com o barulho de sandálias arranhando as esteiras de junco e o ar denso, perfumado de mirra queimada nos braseiros. A luz mal penetra as paredes de tijolos de barro cru que suam com o calor da Mesopotâmia. Você é apenas um adolescente, pele lisa, olhos grandes de quem nunca conheceu o toque do amor. Mas os homens que entram na porta não são parentes. São sacerdotes do grande templo de Marduk. Vestem-se com túnicas púrpuras tingidas de moluscos do mar e têm a cabeça raspada em sinal de devoção. Um deles se inclina para sussurrar, prometendo que você foi escolhido pelos deuses. No reino de Hammurabi, por volta de 1800 a.C., a capital Babilônia era um monstro vivo de tijolos e canais. O rei, célebre por suas leis gravadas em estelas de diorito, reverenciava os templos e permitia que os sacerdotes aplicassem ritos milenares. Entre esses ritos estava a entrega de jovens puros para servir as divindades. As leis de Hammurabi mencionam inclusive punições para hieródulas, mulheres consagradas ao culto que entrassem em tavernas, mostrando como o Estado regulava a vida dessas servas sagradas. Nos templos de Inanna Barra-Istar, deusa do amor e da guerra, havia classes de servas sagradas. Textos antigos relatam que mulheres, muitas vezes virgens, ofereciam-se sexualmente a estranhos como parte do ritual. Esse ato não era considerado prostituição comum. A própria lei de Hammurabi reconhecia seus direitos e protegia sua honra. Esses cultos viam a sexualidade como meio de garantir fertilidade à terra e prosperidade à cidade. Ao lado das mulheres, havia também homens que desempenhavam papéis não normativos. Na Mesopotâmia, sacerdotes masculinos chamados Gala, Kalu, Assino e Kurgaru integravam o culto de Istar e eram vistos como pertencentes a um terceiro gênero. Eles participavam de lamentos, danças e rituais em honra à deusa, sabe? A tradição mitológica dizia que Inanna Barra-Istar tinha o poder de transformar homem em mulher e mulher em homem. Os clérigos corporificavam esse poder usando roupas femininas e adotando comportamentos considerados passivos. Alguns desses servidores eram eunucos. Fontes da antiga Assíria e Babilônia mencionam os títulos Lusag ou Sharesh, que identificavam homens castrados que serviam nas dependências femininas do palácio. Embora esses eunucos pudessem ocupar cargos de confiança, sua castração os colocava fora da masculinidade normativa e permitia que circulassem nos espaços das mulheres. A associação entre culto e castração não era exclusiva da Mesopotâmia. No mundo frígio, o culto de Cibele e Átis incluía devotos que se autocastravam em transe e depois serviam como sacerdotes vestidos de mulher. Esse paralelo mostra como a renúncia à fertilidade era vista como sacrifício supremo em vários cultos antigos. Os relatos cuneiformes preservados são silenciosos sobre detalhes da iniciação desses homens. Embora alguns estudiosos associem os Kurgaru a armas e vejam nisso indício de automutilação, não há registros diretos de castração forçada. Ainda assim, o fato de muitos servidores serem eunucos indica que o corpo masculino podia ser transformado como parte da servidão. Imagine, porém, a dimensão pessoal desse sacrifício. Ser levado aos 12 anos a um templo, separado da família e submetido a mudanças irreversíveis, representava a perda de uma identidade. As fontes apontam que os Assinu eram descritos como passivos e listados ao lado de mulheres entre os atendentes do culto. Em uma sociedade que valorizava a virilidade, ser forçado a viver como terceiro gênero era uma marca de exclusão. Os eunucos do palácio, mesmo os que se tornavam comandantes militares, nunca eram considerados plenamente homens. As pessoas que administravam esses ritos eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, figuras influentes que podiam aconselhar ou desafiar reis. Eles interpretavam presságios em fígados de ovelha, controlavam terras e armazéns e decidiam quem seria dedicado ao templo. A Enciclopédia Britânica e o Código de Hammurabi mostram que o templo era um centro econômico. Seus servos recebiam ração de cevada e datas, mas não tinham liberdade.
Os jovens dedicados passavam a vida ensaiando lamentos, danças e atendendo peregrinos. Alguns cantavam nas procissões, outros casavam-se ritualmente com a deusa. Os sacerdotes justificavam essas práticas como exigências divinas. Porém, para as famílias, entregar um filho ou filha ao templo significava garantir favores dos deuses e aliviar dívidas. O preço era alto. A enciclopédia recorda que, na própria Jerusalém, havia Kedeshim, servos sagrados masculinos, e Kedeshot, femininas. Os profetas hebreus lutaram séculos para erradicar a prática. Essa resistência revela que nem todos aceitavam a exploração em nome da fé. Há um paradoxo cruel nesses ritos. Os devotos sacrificavam sua capacidade reprodutiva para promover a fertilidade da comunidade. A renúncia à paternidade ou maternidade era vista como oferenda que, simbolicamente, alimentava a terra e os rebanhos. O mito de Tamuz Dumuzi, amante de Istar que morre e renasce, ilustra esse ciclo. Os sacerdotes buscavam replicar a morte simbólica e a ressurreição por meio do corte e da submissão. Apesar de raras, inscrições relatam lamúrias de eunucos que sentiram espírito inquieto e melancolia, sinais de sofrimento psicológico. A Mesopotâmia de Hammurabi foi um berço de civilização e também cenário de abusos institucionais disfarçados de piedade. Os templos abrigavam virgens e jovens de ambos os sexos, destinados a servir deuses por meio da sexualidade ou da renúncia. Mulheres consagradas praticavam a prostituição sagrada como parte do culto. Homens ambíguos, alguns castrados, cantavam lamentos e atendiam nos templos. Embora fontes literárias ou iconográficas alimentem a imaginação, a evidência de castração forçada em Babilônia é escassa e muitas vezes extrapolada de cultos vizinhos. O que fica claro é que, em nome dos deuses, a sociedade antiga exigia sacrifícios extremos e transformava corpos em instrumentos de poder. Ao revisitar esses ritos, percebemos que a antiguidade tinha lados sombrios, onde crianças e adolescentes eram moldados para servir entidades e elites, né? Hoje, resta-nos a tarefa de recordar essas histórias com espírito crítico, distinguindo entre mito e fato e reconhecendo o sofrimento real escondido sob as lendas.